Estamos na parte 2 do curso de Marketing de Conteúdo e Relacionamento das Síndicas Administradoras de Condomínio e Empresas. Então, quando a gente está trabalhando marketing e o fundo é conteúdo, eu preciso entender o que não é conteúdo. A apresentação, a propaganda ou um orçamento de um produto ou da minha empresa, ou mesmo um portfólio de produtos, até um vídeo institucional, nada disso é conteúdo para marketing de conteúdo. Pegar uma outra fonte, repetir aquela exatamente do jeito que está, também não é marketing de conteúdo. Bem, então o que é? É algo neste conteúdo que vai trazer um aprendizado. Eu tenho foco naquele material em ensinar algo para alguém. Então ele tem que ser educativo, ele tem que ter um cunho educacional para que a pessoa possa aprender com aquele conteúdo. Tem que ser exclusivo. Nós sabemos que muita coisa já foi dita, na área condominial não é diferente, mas eu preciso trazer alguma coisa da minha empresa, dos meus funcionários, da minha experiência para que aquilo vire um marketing de conteúdo. Ficar repetindo as mesmas coisas não cria vínculo. Eu tenho que variar as formas de mostrar esse conteúdo e cada dia mais o efeito visual tem impactos. Então eu preciso usar imagens, eu preciso usar gráficos e eu preciso escrever menos. Precisa ser interessante e o interessante tem que ser do interesse do leitor, de quem está assistindo, não necessariamente o meu. Então eu preciso transformar aquele conteúdo em algo que quem for aprender sobre aquilo vai gostar e vai se interessar, vai querer consumir mais sobre aquilo. Para querer consumir mais, eu preciso que a mensagem seja clara. Eu não posso ter dúvidas e não posso deixar dúvidas para o mercado-alvo, que a gente já conversou no vídeo número 1. Marketing de conteúdo é sempre fundamentado em pesquisa. Pode ser pesquisa de mercado, mas tem cunho científico, ou seja, eu uso a metodologia da ciência ou das pesquisas de mercado para fazer. Como é que a gente faz isso? Bem, se eu quero publicar um conteúdo, eu vou ver o que já existe e hoje eu tenho muitas ferramentas gratuitas disponíveis. Vamos fazer a primeira busca. O que existe de blog, de site, de outras mídias, jornais, revistas, programas na televisão, no rádio, quando eu falo daquele assunto? Tem grupos de WhatsApp que falam sobre aquilo, ou grupos no Facebook. O que eu posso acrescentar a esses conteúdos? Uma vez que eu descobri as fontes, quem é que é citado, quem é falado, eu preciso olhar para aquilo e ver o que eu faço de diferente. O que a minha experiência me mostra em relação àquilo que está sendo apresentado. Com base nesse meu diferencial, no que eu posso acrescentar em relação àquele conteúdo, eu penso o que eu vou ensinar para as pessoas. Desse conteúdo aqui, o que tem meu que eu posso levar para essas pessoas? O que o mercado-alvo quer? Ou o que o mercado-alvo pode aprender com o que eu estou colocando nesse conteúdo? Eu tenho que responder essas 5 perguntinhas para que eu comece a me aprofundar naquele conteúdo, pesquisar sobre aquele conteúdo e ter respostas mais claras e mais diferenciadas do que já tem sido publicado. O que as pessoas querem aprender afinal? E quando a gente fala do mercado condominial e a gente pensa na figura do síndico, que é o desejável, que nós queremos que feche contrato conosco, eles são pessoas das mais diversas formações, qualificações pessoais, diferentes naturezas, são um público muito diversificado. Então, o que eles querem aprender? Essa é uma decisão do próprio mercado. Então eu preciso acompanhar o mercado, escutá-los. Escuta ativa funciona muito bem. Eu abrir os meus ouvidos e deixar esse público falar, para que eu
Entenda o que ele precisa aprender. Eu preciso ser diferente dos demais geradores de conteúdo. Se você replica materiais de um certo site, quando a pessoa descobrir que você só replica, ele vai na fonte original, porque lá vai ter conteúdo sempre do que você está colocando. Então, cria o seu, diferente daqueles demais. Eu preciso criar uma referência transparente de credibilidade. O meu conteúdo, sim, eu falo das mesmas coisas que o mercado-alvo quer saber, mas eu tenho uma referência diferente, um ponto de vista diferente, e isso traz transparência e credibilidade naquilo que eu estou falando. Para isso eu preciso embasar as minhas informações em dados e não em opiniões. Eu até posso coletar, mas tem que coletar por meio de entrevistas e que elas me informem de fato aquilo que eu estou mostrando naquele conteúdo, porque senão eu perco a credibilidade e não mostro transparência, porque não estou fazendo conteúdo com base em uma referência sólida. Dados são sólidos, que podem inclusive ser dados internos da sua empresa, que são excelentes formas de mostrar aquilo que você quer e ser diferente das demais pesquisas que são feitas. Então, entenda bem o seu mercado-alvo ou use a experiência dos facilitadores para entendê-los. Bem, mas o que eu posso ensinar para alguém? Muita coisa. Dicas são valiosíssimas. Não se preocupe em dar uma dica gratuitamente num conteúdo, porque pouquíssimas pessoas vão usar isso de fato do jeito que você utiliza como estratégia do seu negócio. Por isso já reforçamos na outra parte do curso. Estratégia é estratégia. Dicas são mini caminhos para economizar algumas coisas. E dicas são valiosíssimas e você pode ensiná-las. Que não se preocupe, a sua estratégia está bem guardada. Pode ensinar a sua experiência. Se você tem experiência com portões e sabe que um certo tipo, uma certa idade ou o uso, todas essas informações baseadas na sua experiência contam. E isso pode diferenciar do conteúdo que está sendo dito. Todo mundo fala sobre portões, mas a sua experiência é só sua, ela vai te diferenciar. Falar da sua prática diária, que você vê todos os dias acontecendo, erros bobos que você, que é um especialista naquilo, consegue perceber de longe, mas isso para quem é o mercado-alvo, que não entende, ele quer aprender sobre aquele conteúdo, é valiosíssimo. Como resolver certos tipos de problemas? Você conhece alguns problemas muito melhor do que um síndico, do que um presidente de uma associação, até mesmo um síndico profissional, porque você é especialista naquele seu produto ou naquele seu serviço. Ensine isso. Mas para ensinar, precisa ter técnicas de ensino. Nós sugerimos usar a abordagem da andragogia, que é um ensino para adultos. Se quiser saber mais, nos procure, a gente te ajuda como ensinar. Bem, vamos entender o que são exemplos de conteúdo, bons exemplos, para que a gente possa usar esses exemplos e criar os nossos, jamais copiar, lembrem-se sempre disso. Márcio Raskorski, ele responde dúvidas no SPTV. Então, todo mundo conhece, assiste. Qual que é o exemplo que ele está trazendo lá? Primeiro, tem dia e horário certo. Eu crio uma expectativa no meu público de que, neste horário eu vou ligar a televisão e vou escutar o que ele tem para dizer. Ele responde dúvidas corriqueiras e comuns. Nenhuma dúvida ali, claro, elas podem ganhar proporções, mas elas são dúvidas simples. E é isso que o mercado-alvo da área condominial precisa. As dúvidas normalmente são muito básicas, essas dúvidas iniciais.
Depois eu posso explorar aí sim pelo meio de uma assessoria, de uma consultoria. Mas nesse primeiro momento, para marketing de conteúdo, responder dúvidas corriqueiras e comuns é um dos caminhos. E eu tenho que fazer de uma forma diferente. Ele é especialista nisso, ele é um advogado, mas ele responde bem diferente do que um advogado diria. Então ele criou a sua forma de passar o seu conteúdo, diferente de outros advogados. Outro exemplo de conteúdo, o site do Síndico.net. Então, o site do Síndico.net, se você olhar, ele tem o informe-se, os downloads, o tirar dúvidas. Eles têm matérias. Então, estamos olhando aqui que um porteiro foi baleado e assim, provavelmente essa matéria vai falar alguma coisa de segurança. Feiras em condomínio, como é que eu crio uma iniciativa pública e privada dentro de condomínios? Então eu trago assuntos do momento. Eu tenho tópicos de escolha, então o downloads, o tira dúvidas, quem vai escolher o conteúdo? O próprio mercado-alvo. Isso dá uma flexibilidade enorme e o seu prospect ou cliente fica vinculado ao seu conteúdo, porque ele sabe que ele pode ir lá buscar e vai encontrar alguma informação em relação àquele conteúdo. O tira dúvidas, assim como o Márcio Rashkorsky, é essencial, porque ele tem essa flexibilidade de responder aquilo que a pessoa está perguntando. Independente da qualidade da pergunta, o que importa é a qualidade da resposta. E para isso eu preciso ter pessoas respondendo e respondendo com qualidade. Então, para usar um tira-dúvidas, eu tenho que ter muito cuidado, mas é uma excelente figura de marketing de conteúdo. E tem, claro, os sempre cursos e eventos. Cursos são geradores de conteúdo e eles vendem exatamente por conta do conteúdo. Um último exemplo para a gente pensar em mídias diferentes, a revista Direcional. Esse aqui é o modelo online, mas exatamente a forma que está essa revista aqui também está no físico e é entregue para muitos condomínios e por isso que é pago pelos fornecedores, mas a gente percebe aqui que também tem matérias. Aqui no centro nós vemos que tem aí sobre a internet das coisas. Uau, elevadores vão estar sofisticados assim? Eu passo a minha mensagem junto com a minha propaganda, que é o objetivo da Direcional. Mas lá tem o quê? Matéria, tem informação. E de um jeito diferente do que as outras empresas falam sobre elevador. Eu tenho diversão, eu tenho quadrinhos, eu tenho palavras cruzadas, eu tenho uma forma diferente de mostrar o conteúdo condominial. É repleta de imagens. Aqui a gente vê uma superlotação de imagens, pouquíssimo texto. Também tem o tira-teima, que é uma forma, que é lá no final da revista, que eles também respondem perguntas da área condominial. E tem uma outra parte também de dicas. E aqui a gente começa a perceber que tirar dúvidas, montar conteúdos e falar de dicas são ótimas formas de fazer marketing de conteúdo. Bem, para isso eu preciso me planejar e executar o que eu estou planejando no marketing de conteúdo. Bem, quais são os canais de entrega? Por onde eu vou entregar? É um e-mail marketing? É num site pago? É numa revista? É numa panfletagem? Como eu vou entregar este marketing de conteúdo? Panfletagem e marketing de conteúdo não combinam porque sai muito caro. A panfletagem, por exemplo, funciona para direcionar, mas tem um custo muito alto para entregar para mais de 1.000 condomínios na área de São Paulo. Eu preciso ter periodicidade. Se eu não vou dar conta de fazer um curso por semana, um vídeo por semana ou uma publicação diária no Facebook, é melhor não começar. Planeje aquilo que você tem mão de obra e capacidade para poder fazer. Porque se você criar vínculo, se você quer criar vínculo com o seu público, seu mercado-alvo, você precisa respeitar a periodicidade que você diz que vai fazer. E é importante dizer, porque senão as pessoas não
vão esperar a próxima comunicação. Definir os temas. Os temas precisam, mesmo que seja da área de elevadores, tá? Eu vou falar de botões, eu vou falar de manutenções, eu vou falar do piso, eu vou falar de espelho, eu vou falar de internet das coisas, eu vou falar de programação, eu vou falar de acidentes e assim por diante. Eu preciso me planejar, saber qual é o canal, escolher os temas e para cada vez que eu for falar daquele conteúdo, eu uso um tema diferente e abrangente, mas tudo dentro da área que me interessa. E eu preciso usar uma abordagem, escolher uma abordagem. Eu vou ser mais engraçado, eu vou contar uma piada sobre aquilo, como é que eu vou usar uma abordagem? E eu preciso entender o meu mercado-alvo, porque tem coisas que eles podem adorar e outras criar até uma certa repulsa. Depois eu tenho que executar. Uma vez definido e planejado, eu vou escrever, eu vou gravar os vídeos, eu vou coletar imagens. Cuidado mais uma vez com plágio. Imagens também têm direitos autorais. Então só use imagens de um banco de imagens que você esteja pagando ou utilizando gratuito. Certifique-se e guarde o canal buscado para que você não tenha que pagar uma foto por uso indevido lá na frente. E a execução precisa ter regularidade. Você precisa ter um momento para postar, para subir os vídeos, para fazer o material, para ir na gráfica. Tudo isso leva tempo, por isso que você tem que planejar direitinho para que a execução seja feita da melhor forma possível. E por último, não adianta nada planejar e executar se depois você não vai conseguir controlar aquilo que foi feito. Como é que se controla um marketing de conteúdo? Deu certo? Dar certo significa o quê? Eu tinha uma abordagem que eu queria que me levasse a mais seguidores no Facebook. Quantos tinham antes daquela publicação e depois daquela publicação? Quantos tinham de seguidores? Quantos e-mails eu consegui com base naquele e-mail marketing? Eu consegui coisas novas e assim por diante. Quantos endereços, por exemplo, foram entregues na revista? Quantos leram o conteúdo e por quanto tempo? Essas informações, se você tem um sistema que está elencado com o seu site, com suas mídias sociais, ele já te dá esses relatórios, senão você não consegue saber. Se você não consegue saber, por exemplo, se é algo impresso, então você precisa ligar para algumas pessoas e ver se eles estão gostando, o que acharam de certos conteúdos. Se eu consigo saber se eles voltaram, será que eles leu mais de uma vez? Ele gostou tanto que foi estudar mais? Quando eles buscaram aquela informação, eles buscaram outras coisas? Teve críticas? Alguém olhou aquele site, me mandou um e-mail bem mal educado sobre aquilo? Que ótimo! Você está tendo uma experiência de entender como é que o seu mercado-alvo está vendo aquilo. E isso é valiosíssimo. Então precisa usar a escutativa e ouvir as críticas com muito afinco. Eu sei que elas doem, mas elas sempre são importantes e pode ter um crescimento profissional enorme com base nas críticas. O entendimento da mensagem foi preciso ou o que eu queria passar saiu pela culatra ou entenderam de outra forma? Eu não posso repetir o conteúdo e quem trabalha com isso vai me entender do qual você precisa controlar para não repetir o mesmo conteúdo em mídias diferentes ou com o mesmo conteúdo. Eu preciso criar algo novo. Eu não posso repetir o dos outros e também não posso repetir o meu. Eu não vou criar tudo do zero, mas eu preciso saber que daquela forma como já foi feito, tem que ser feito diferente em outra mídia ou na mesma mídia. Por isso eu preciso de um sistema de informação que me ajude com isso.
porque depois que você começa a produzir conteúdo, e eu tenho certeza que você vai precisar controlar, e se não controlar, vai se perder nisso, mas a gente pode te ajudar. Bem, vamos para algumas dicas aí, lembrando que vocês podem tirar as suas dúvidas no fórum de dúvidas ou no próprio dentro do Moodle ou por WhatsApp também no 43177626. Anote e verifique o resultado produzido dos conteúdos. Se você não fizer essa anotação, você não vai saber se aquilo que você queria de fato funcionou. Acompanhar ao longo do tempo, porque o tempo nas mídias sociais ele é muito ingrato. Às vezes nós queremos uma publicação e uma venda imediata. Para algumas coisas faz sentido, para outras, principalmente quando a gente está falando de marketing de conteúdo, elas vão demorar um pouco para acontecer. E eu preciso entender esse efeito ao longo do tempo. Por isso que eu preciso ter periodicidade, a mesma periodicidade, para eu poder testar os efeitos dessa periodicidade nos conteúdos que estão sendo produzidos, porque senão eu estou acertando ou não estou acertando e eu não sei o porquê. Eu tenho que manter ou aumentar a minha periodicidade. Não se preocupe, nossa, mas é muita informação por dia. Não tem problema, você tem diversas pessoas seguindo mídias diferentes. E mesmo se ela estiver seguindo, ela vai seguir aquilo que faz sentido para ela. Se ela acompanha um canal no YouTube, você pode publicar todos os dias, mas ela gosta da novidade que vem todas as terças-feiras. A decisão está sempre do lado do mercado-alvo. Então, por isso que você precisa acompanhar para saber o que de fato está fazendo sucesso, mas tem que manter a periodicidade programada ou ir aumentando ao longo do tempo. Não só aumentar a periodicidade, ou seja, fazer com mais frequência, mas também precisa aumentar o tipo de conteúdo produzido. Se você sempre faz vídeos, talvez seja a hora de fazer vídeos animados. Se você faz mais para a área escrita, então talvez seja a hora de pegar vídeos. Será que vale a pena criar um grupo no WhatsApp com outro conteúdo? Com certeza. Então, manter e aumentar o conteúdo que está sendo produzido. E aqui a gente vai encerrando a parte 2 do marketing de conteúdo. Temos mais uma parte de marketing de relacionamento. Nos vemos por aí, lá na sindicas.salead.com.br.